em nome de Jesus, amém. Na quinta e hoje pela manhã nós estávamos olhando para Romanos 5, 1 e 2, onde Paulo fala sobre a esperança da glória, e nós vimos quinta-feira cinco descrições de quem realmente viu essa glória, ama essa glória e espera nessa glória. Hoje pela manhã nós olhamos o último ponto que nós salientamos quinta-feira com mais calma, que é a percepção de que por trás da ira de Deus sobre os homens há o poder infinito de Deus. E então Paulo diz: nele nós temos paz com Deus, não somos mais inimigos. Tudo de Deus que era contra nós passou a ser por nós. Então Paulo fala sobre a grandiosidade da graça que opera em nós e que nos mantém firmes, que inexoravelmente faz todas as mudanças, porque aquele poder infinito que estava por trás da ira é o poder infinito por trás da graça. Então Deus é por nós e opera em nós através da graça, mas Ele faz isso através do seu Espírito que habita em nós. Paulo diz em Romanos 5,5, que é esse capítulo que nós estávamos olhando, o verso 1 e 2: o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus em João 14, 16, 17 diz assim, ele diz que vai orar por eles, depois ele ora, não é? E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Esse é como esse poder infinito de Deus na graça habita em nós. É um reinado da graça, em vez de ser o reinado do pecado, com um poder infinito. Então o Credo Niceno diz sobre o Espírito Santo que Ele é o Senhor vivificador. Essa é a primeira coisa que é falada a respeito do Espírito, porque você vê que logo no início, quando tudo era um caos e não ordem, e não um cosmo, a Bíblia diz que o Espírito vitalizou a criação e soprou vida nela. Deus fez isso, e o Espírito pairava sobre esse caos, e Ele deu vida. E agora, naqueles que estão em Cristo, primeiro Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Nós vimos como Jesus diz, Ele mesmo podia dar a vida e tomar de volta, mas não é assim que Ele quis. Ele quis se submeter ao propósito do Pai e depender do Espírito. Então Romanos 8:11 diz que da mesma maneira o Espírito faz conosco. E é apenas dizer isso equivale a uma declaração profunda: é que não há nenhuma vida em nós mesmos. Nós dependemos, não no início, dependemos totalmente do Espírito Santo. Quando as pessoas falam no Espírito Santo, elas estão pensando sempre em misticismo, mas na verdade toda a obra da salvação depende totalmente do que o Espírito Santo faz em nós. E nós dependemos inteiramente, e se é assim que nós fomos criados para ser, muito mais verdadeiro isso é para nós agora. Se for o Espírito Santo que tirou o mundo natural do caos para o cosmo, Paulo diz em 2 Coríntios que o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandecer em nossos corações para o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Diz que o Espírito Santo fez em cada um de nós, no caos da escuridão e depravação, a mesma coisa. Quando Adão e Eva se desviaram de Deus, em Gênesis 3, eles passaram para a morte. Como resultado, todos nós entramos no mundo, somos natimortos espirituais, mortos em transgressões e pecados. E como diz Efésios 1, e é óbvio que aqui a morte não significa cessação de existência, nem a morte física significa, mas o coração do homem nasce sem nenhuma percepção de Deus.
E eu já disse isso, que quando a gente diz que alguém morreu, alguém que nós amamos, sempre é o fim, não é? Os médicos dizem: olha, nós fizemos tudo que podíamos, mas ele morreu. E se você está morto, a morte, ela toca todas as coisas, não porque as coisas cessam de existir, mas porque para quem está morto é como se elas não existissem. É como se o coração natural do homem, ele Deus, em sua beleza, em sua atratividade, em suas delícias perpétuas, não existisse. E quando alguém morre, você vê para aquela pessoa a luz linda que incide sobre todas as coisas, dando forma, cor, ela está morta, mas é óbvio que a luz está lá ainda. Quando você sente o cheiro da comida, para quem morreu, os cheiros, os aromas, eles morreram, mas os aromas estão lá, eles não cessaram de existir. O chão está morto, o céu, o mundo lindo com mar, montanha, porque nossos olhos estão mortos para ver, porque nossos pulmões estão mortos para respirar. Mas tem gente do lado do caixão respirando. Não falta ar no mundo para o pulmão de um morto. Mas seus pulmões mortos não podem respirar mais. Sua mente pensante, pelo menos ali, naquele corpo, não está mais pensante. Então ela não está olhando para o que está acontecendo à sua volta e raciocinando a respeito disso. E o coração, que é algo incansável, parou. Algo que bateu durante 60, 70, 80 anos. Então, por mais lindo que seja a primavera, essa pessoa não consegue ver mais. Você vê, não há nada de errado com a primavera, está com os seus olhos mortos. Quando uma pessoa não vê o que Paulo vê e não vê a luz da glória do Evangelho na face de Cristo, não há nada de não glorioso, deleite, prazer na face de Cristo. Então, o prato especial não tem mais sabor, o gosto da comida, montanha, terra, mar. Agora, por natureza, nós amamos e desejamos outras coisas que não são essas coisas mais, e fazemos de todas as coisas uma fonte de vida que não é para aquilo que nós fomos criados e para o que nossas almas e corações foram criados. Esse é o problema real do nosso mundo, porque nós fomos criados por Deus para seguir nossos corações, e a gente sempre segue os nossos corações. É por isso que eu disse, como Jonathan Edwards sempre dizia: olha, se você diz assim, eu amo muito a Deus, mas eu não consigo fazer aquilo, eu não vou naquela direção, ele diz: você não ama, porque você sempre vai na direção do que você ama. Olhe para o mundo. Olhe para o mundo e o que o mundo ama. Me diz que homem ama coisas e não vai naquela direção. O homem ama o pecado. Então o que ele fez hoje? Ele pecou. Então, como Adão e Eva seguiram os desejos do seu coração quando pecaram no início, nós repetimos. Sempre que pecamos, sempre que um homem, um ser humano peca, ele está seguindo o desejo do seu coração. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho. Você vê, o coração, ele não é a sede das emoções, simplesmente ele é a sede da vontade, da volição. Ele coloca a máquina em andamento. Ele não só vê algo como belo, ele deseja e ele quer, e ele busca. E é por isso que ninguém busca Deus, porque está morto. Mas se nós não quisermos, se o nosso coração não desejar, nós jamais escolhemos, nós jamais vamos escolher de todo o coração o que o coração não deseja. E você sabe que Deus disse que se o homem não busca com todo o seu coração, ele não pode encontrar. Por quê? Porque de fato ele não busca. O homem só busca o que ele busca com o seu coração. Então Martinho Lutero escreveu que a primeira coisa que o Espírito Santo, a primeira
coisa que a crença no Espírito Santo significa é que, abre aspas, por minha própria razão, suposto livre-arbítrio ou força, eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. É o que Paulo diz, ele resplandeceu o Espírito Santo em nossos corações para a iluminação da glória do Evangelho de Deus na face de Cristo. E visto que o nosso problema está em nosso coração, não é difícil para um ser humano ouvir milhares de sermões e nunca mudar. É óbvio que não, porque é como um cego ver milhares de dias nascer e ele nunca viu a luz. Então, visto que nosso problema está no nosso coração, o Espírito Santo nos confere um novo coração. Como está em Ezequiel 36, 26, João 3, 3, 8. É assim que esse poder infinito da graça é derramado em nós, não por ser derramado coisas em nós. Deus derramou o seu amor em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ao nos dar, ao derramar, ao Espírito Santo nos vivificar e habitar em nós, tudo aquilo que é do Espírito Santo começa a operar em nossas vidas. Então a ferramenta que ele usa é a palavra, como está em 1 Pedro 1, 23, Tiago 1, 18. Mas por meio da Escritura ele abre os nossos olhos cegos, não sem as Escrituras, para a gente ver a formosura de Cristo. É óbvio que alguém pode olhar para a palavra e não ver, pode, porque alguém também pode estar neste mundo sem ver as belezas que os nossos olhos puderam ver. Então um homem que aprendeu tudo isso de uma forma bastante pessoal, teve uma morte horrível no mundo, né? William Tyndale esteve com Lutero, fez o mesmo que Lutero fez na Alemanha, só que na Inglaterra, nasceu em 1494, 1536, torturado e depois queimado na fogueira, porque ele traduziu finalmente, ele é um gênio linguista que traduziu pela primeira vez a totalidade da Bíblia, dos originais grego e hebraico para o inglês, e é por isso que ele foi torturado, morto e queimado numa fogueira. E ele diz que inicialmente ele cresceu acreditando que o cristianismo era em grande parte uma questão externa, de disciplina, de obediência. Ele era um homem como Lutero da igreja, não é? De austeridade, legalista, né? E ele achava que tudo era questão de comportamento correto, fazer as coisas corretas, como Pelágio. E ele diz: por meio de ávida leitura da Escritura, contudo, vir a perceber que a minha mentalidade tinha sido, na melhor das hipóteses, exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Estava totalmente errada. Ele diz, na melhor das hipóteses, ela era invertida. Esse homem, capturado pela beleza de Cristo, traduziu a Bíblia, mesmo sabendo que poderia morrer por isso, e morreu, não é? E como ele escreveria mais tarde, o pecado, Tyndale diz, não é aquela obra externa cometida apenas pelo nosso corpo. Pelo contrário, todo ato pecaminoso, diz Tyndale, nasce do coração, com todos os poderes, com todas as suas afeições e apetites, com os quais nada podemos senão pecar. A Escritura sonda com singularidade o coração e a raiz e a fonte original de todo pecado, que é a incredulidade no íntimo do coração. Tyndale diz, é a incredulidade de que Deus vai ser mais prazeroso para nós do que aquilo que o pecado oferece, de que aquilo vai nos dar mais do que Deus disse que dá, que aquilo vai nos dar segurança, que aquilo vai nos dar paz. Quando isso é vencido, Tyndale diz, a fogueira não é tão terrível, porque a fogueira só seria terrível se você achasse que aquilo que a fogueira pode fazer é pior do que o deleite que você tem em Cristo. Então nosso problema encontra-se em nossos desejos, ele diz. Você vê, essa é a verdade que impulsionou Lutero, é a verdade que impulsionou Tyndale. Você vê que o Espírito Santo foi lá e realmente algo totalmente novo acontece. Por natureza, ele diz, não temos apetite por Deus e depositamos nossas afeições em outro lugar que não Deus, e fazemos de outra coisa a nossa fonte de vida, a nossa fonte de fé funcional.
Eu lembro que certa vez nós estávamos pregando aqui uma série de sermões sobre as declarações de Cristo sobre Ele mesmo, e Ele faz essas declarações mais no livro de João do que em qualquer outro evangelho. E eu preguei uma mensagem sobre cada declaração de Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele diz: eu sou o pão da vida. E ele vai fazendo essas várias declarações de eu sou, para enfatizar isso. Eu lembro que quando nós estudamos sobre eu sou o pão da vida, como está em João 6, 48 a 59, ele dizia: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ele tinha multiplicado os pães, e as pessoas começaram a seguir ele por causa do pão. Mas cada milagre de Jesus não era para... era só um sinal. É por isso que a Bíblia chama os milagres de Jesus não de milagres, mas de sinais. O sinal aponta para algo, o sinal é uma placa, o sinal não é um objetivo. Ninguém quer ir até onde está uma placa. Você só olha para a placa porque ela te indica algo para onde você quer. Você quer chegar num lugar, você quer chegar numa cidade, você quer chegar numa rua. Então tem as placas. A Bíblia chama de sinal. Jesus multiplicou os pães. As pessoas comeram e ficaram pensando: se a gente seguir ele todo dia, vai ser maravilhoso, vai ter comida grátis, não é? E não vamos precisar trabalhar. Estudo, comida, vai ser ótimo. E as pessoas queriam isso. Então Jesus não multiplicou mais, e ele disse para eles: olha, eu sou o pão da vida. Vocês não entenderam, eu só multipliquei os pães para mostrar a vocês isso. Vossos pais comeram maná no deserto e eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer nunca mais morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida. É o que nós vamos, quando nós tomarmos do pão, hoje é o que nós estamos dizendo. Eu lembro que quando eu estava falando a respeito disso, a gente estava dizendo que Jesus estava falando sobre uma qualidade de vida, quando ele disse: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão tem a vida eterna. Então, em todo esse texto, Jesus está usando uma palavra singular. Foi o que nós vimos quando estudamos essa declaração de Cristo. Quando ele fala que eu sou o pão da vida, diferente de português, há duas palavras no grego para vida: bios e zoe. E Jesus sempre aqui usou a palavra zoe e não bios. Muitas pessoas, por causa disso, começaram a dizer que zoe era um tipo de vida de Deus, assim, fizeram disso uma coisa simplesmente encheram isso de misticismo. Mas é óbvio que os gregos não tinham duas palavras por causa de Deus. Os gregos não eram pagãos. Os gregos tinham a palavra bios e zoe para significar coisas diferentes sobre a vida. Mas não era que os gregos cunharam uma palavra zoe que fala sobre a vida do tipo de Deus. Não era isso. É porque o nosso vocabulário em português tem uma palavra só para duas coisas diferentes, e nós temos que entender pelo contexto. Os gregos eles já tinham a palavra direta. É o que Jesus está dizendo. E eu lembro que eu falei sobre um conhecido que disse que um dia estava viajando com o seu filho estava encantado, porque na viagem eles estavam viajando lá de primeira classe, e tudo que ele pedia traziam. E disse que o filho dele estendeu as pernas, já tinha pedido, sei lá, a terceira Coca-Cola, e disse para o pai assim: pai, isso aqui é que é vida. E ele achou engraçado, porque era uma criança, 6 anos, 7 anos. Você vê, essa criança entende o que os gregos tinham em mente quando criaram duas palavras. Porque quando ele disse para o seu pai assim: pai, isso aqui é viver, o pai não fazia sentido dizer para ele assim: por que você estava morto até hoje? Até hoje você não viveu? Você não estava vivo? É óbvio que o menino, apesar de usar a mesma palavra em português que nós temos para as duas coisas, diferente daquilo que os gregos fazem, os gregos não diriam isso. Ele diria exatamente que aquilo era zoe,
é qualidade de vida. O que o menino está dizendo é o seguinte: viver é isso aqui, existir é aquilo lá que eu faço no dia a dia. Agora, eu sentado nesse avião, as pessoas trazendo tudo que eu quero comer, e refrigerante, sorvete, e aqui, isso é viver, aquilo não é vida, aquilo é existir. Não é? Era isso. O que ele estava falando é sobre qualidade, significado. Ele diz assim: olha, alegria, enfim, energia. É isso que os gregos estavam dizendo. É isso que Jesus, por isso que Jesus usou essa palavra. Então Jesus disse que pão é uma coisa ligada à nossa vida física. Por isso que ele diz: nem só de pão viverá o homem, porque a nossa vida não é só física. Mas a gente sabe como o pão está ligado à nossa vida física. Nós tomamos café da manhã hoje, nós almoçamos e nós tomamos, sei lá, comemos alguma coisa à tarde, vamos jantar quando chegarmos em casa, vamos comer, porque o pão está ligado à vida. Nossos corpos precisam disso. Aqui Jesus está falando de outro tipo de pão, quando ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu trago, em vez de dizer vida no sentido de existência, a vida eterna não tem nada a ver com a existência sem fim, já que todos vão existir assim. Ele está falando que ele é o pão da vida. Ele usou zoe, nós vimos, exatamente por causa disso. Ninguém quer existir simplesmente para sempre. Tem uma série francesa agora, num desses streams de séries, que as pessoas conseguiram lá no seriado, por alguma razão, viver para sempre. E você vê que eles têm um monte de problemas enormes. As pessoas se suicidam porque vai aumentando todo tipo de aflição humana a um limite, à medida que a existência continua acumulando sobre as mentes sobrecarregadas e corações todos os dramas da vida, à medida que eles continuam existindo. Então, às vezes a gente vê isso em ficção, em romance. Há um filme baseado num livro de Stephen King, que tem uma pessoa que está no corredor da morte, que ela tem lá uns poderes de capturar a doença das pessoas e a doença ir para ele, e com isso ele cura as pessoas. Só que esse homem é um homem negro, numa época de uma discriminação enorme nos Estados Unidos, e ele foi condenado à morte pela morte de duas meninas, que na verdade, se eu contar, vou contar o filme, mas na verdade ele não é o responsável, mas tudo e todos nós, num júri, teríamos condenado ele pelas provas que se juntaram contra ele. Mas ele tem esse poder e ele ajuda as pessoas assim. E um dia tiram ele da cadeia de segurança máxima porque a mulher do diretor da cadeia está com câncer, está morrendo, e ele vai lá e ele absorve essa doença, sofre, e aquela pessoa fica boa, não é? Mas eles não conseguem, apesar dessas coisas, provar a inocência dele, e ele vai morrer. Mas ele tinha um amigo que ele tinha, um ratinho que ficava com ele na cela, e ele está nessa milha verde que eles chamam as celas que você fica quando você já está próximo de ir para a cadeira elétrica. E ele acaba, então, a história do filme, por fim, é que esse guarda penitenciário, que é o Tom Hanks, que toma conta dele, o filme foi indicado a Oscar, é muito bom. Por causa dessa influência, proximidade com ele, acabou tendo uma vida longa demais. É ele contando a história. Ele era o cara que cuidava dos presos que estavam próximos de serem executados. E ele ganhou essa vida por ter contato com essa pessoa que tinha essas capacidades especiais. Uma vida muito alongada. E o que ele diz? Ele diz que está destruído, que o mundo dele é horrível. Por quê? Porque ele tem uma idade que ninguém tem. Imagina você viver 200 anos. Ele diz: todo mundo que eu amo já morreu. Minha esposa já morreu. Meus filhos já morreram. O meu mundo já morreu. Eu estou num mundo que não é o meu mundo.
não há nenhuma alegria no mundo. Você vê, ele tem nesse filme, o Tom Hanks ganhou uma existência muito longa só para ver tudo desmoronar, tudo no qual a nossa vida, a vida do homem natural se ancora. A única coisa que estava viva com ele aquele tempo todo era o ratinho, porque também o ratinho era daquele que foi morto na cadeira elétrica. Então, a existência eterna é o inferno. Existência eterna é exatamente o homem viver com a sua consciência culpada, com o seu egoísmo que vai tomar as proporções em que o limite que a graça de Deus restringe, não vai restringir mais. E você vê, quando o ego se torna enorme e o mundo não gira em torno de você, é um inferno, não é? Isso a consciência te acusa, porque a nossa consciência, no fim, ela toma o partido de Deus, não é? É nossas consciências que estão gravando tudo contra nós, tudo. Como eu já disse, cada um de nós vive sem saber, como se tivesse um gravador no nosso pescoço. Todos os seres humanos. O homem não vai ser julgado porque não creu em Cristo se ele nunca ouviu o Evangelho. A Bíblia diz que ele vai ser julgado porque aquilo que podia se conhecer de Deus, Deus colocou nele. Quem ouviu o Evangelho e rejeitou será julgado por isso também. Mas quem sem lei pecar, sem lei perecerá, porque Deus colocou isso nele. Então, o que a nossa consciência faz, o que esse gravador faz, é que quando você vê a inveja em alguém, você diz, isso é feio. Gravou, tá vendo? Você sabia que inveja era feio. Quando você vê alguém sentindo raiva de alguém, você diz, está errado, tá vendo? Gravou. Quando você diz, essa pessoa devia ser assim, aquele presidente devia ser desse jeito, aquela pessoa lá devia ser, aquele esposo devia ser um esposo melhor, aquele filho devia ser um filho, gravou. Mas você foi o filho que devia ser? Foi o esposo que devia ser? Nunca houve esses sentimentos no seu coração? Então, você sabia, está tudo gravado. A sua consciência um dia, diz Richard Sibbes, que é o puritano que melhor escreveu a respeito disso, naquele grande dia a nossa consciência passa para o lado de Deus. Você pode calar ela, você pode sufocar a consciência, mas naquele dia ela vai ser despertada, e ela é a gravação de tudo que você fez. E essa consciência agora estará despertada com uma voz que não pode ser mais abafada para sempre. É isso que Jesus diz que é um verme que nunca morre. A gente sabe como uma consciência culpada, ela parece estar nos comendo por dentro. Então, nunca vai morrer. O homem sempre saberá que ele é responsável por todas as coisas pelas quais a ira de Deus e o juízo de Deus está sobre ele. Então, existe apenas dois lugares para se viver. A Bíblia diz que um lugar de existência eterna e um lugar de vida eterna. O poder infinito da graça de Deus nos leva para isso no tempo e estende isso para a eternidade. A vida que nós estamos falando é aquilo que vale a pena viver, a vida para a qual nós fomos feitos. É aquela percepção, isso é vida, que aquele menino disse. Se ele fosse um menino grego, ele diria, isso é zoe. Isso é o que estamos falando aqui. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Quando nós tomamos da ceia, nós estamos dizendo, isso é verdade para mim. E o pão do céu não é uma existência eterna, é vida eterna. E ele reside, a gente vê no versículo 27, essa verdade resiste. Esse é o pão que desceu do céu. Ele diz, eu sou o pão, quem come de mim nunca mais morre, tem zoe para sempre, tem qualidade, tem verdadeira vida. A vida tem o zoe que realmente é o único verdadeiro zoe, ou seja, aquela qualidade de vida para a qual nossos corações foram feitos, nossas mentes foram feitas. É a vida definitiva, a vida que pode durar 1 bilhão de anos e será maravilhosa. Então Jesus também aponta que cada indivíduo tem uma opção na sua frente, e é isso que o Espírito Santo nos faz voltarmos de todo o nosso coração. Ele diz, não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe por aquele pão que permanece para sempre. Ou seja, o pão
pressupõe a necessidade de vida. Ele diz: há uma única vida que realmente não perece. Ele diz: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aquelas pessoas estavam atrás dele por causa de pão. A Bíblia diz que ele não multiplicou mais pães, ele não veio no mundo fazer isso. O que ele estava dizendo é que cada um de nós, como nós vimos, tem que encontrar o seu zoe. Aquilo que aquele menino disse: ah, isso que é vida. O que você diz? Quando você pode pensar assim: que vida eu queria? O que podia acontecer que eu dissesse: isso é viver, igual aquele menino no avião? O que você diria? Jesus disse que todo mundo está buscando um pão, uma comida que seja esse zoe, que seja essa qualidade no coração. Nós gastamos toda a nossa vida, nós temos uma visão do que seria a vida, que seria viver e não só existir. E para aquele menino de 7 anos de idade, alguém trazer para ele refrigerante a hora que ele quisesse, e sorvete, era a vida. Ah, isso é viver, ele disse para o pai dele. E a gente riu aqui quando eu falei. Mas você pode rir disso, mas você não acha que Deus está rindo de você quando você acha que aquele casamento é viver? Aquela casa, quando você diz... você não acha que Deus está vendo isso como algo muito mais patético do que você olhar para uma criança que diz: ah, tomar sorvete o dia inteiro é viver? Você pensa: essa criança não sabe nada sobre a vida, não é? Você não acha que Deus vê algo infinitamente mais tolo quando você diz: ah, eu seria completo se isso aqui acontecesse, se aquilo lá acontecesse, se a minha carreira fosse assim, se o meu ministério fosse assim, se essas coisas são o nosso zoe? Jesus diz: você vai perecer, você não vai ter essas coisas. Jesus diz: a menos que seja o pão que eu posso dar, que sou eu mesmo, a não ser pelo Evangelho, a menos que seja o Espírito de Deus, a menos que seja a fé que Ele dá como um dom, a menos que a vida seja eu, vai estragar. A Bíblia está constantemente falando sobre... Então, nós vimos falsos zoes, falsas vidas, falsas coisas que nós insistimos em dizer: isso é viver. Quando eu tiver isso, então vai estar tudo bem, isso será zoe para mim. Jesus disse: você está errado. Paulo diz assim em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se ou encham-se, sejam cheios do Espírito Santo. Ele está dizendo que o álcool é um zoe falso, é um falso em caminho de encontrar uma vida sem problemas, ou mais prazerosa, ou que você tenha mais deleite. O álcool, ele pode ser alimento, não é? O vinho, ele pode ser alimento, e muitas pessoas usam como alimento, e é ótimo, não há nenhum problema nele como alimento em si. Por isso que a Bíblia diz que você não deve se embriagar, mas o vinho como alimento é ótimo. Mas quando o ser humano bebe para... eu lembro que tinha um cunhado meu que vai dizer assim, na verdade a esposa de um irmão dele dizia: eu adoro ficar de pilequinho, ela dizia. Então, quando você bebe para você se sentir melhor, mais descontraído, mais ousado, mais relaxado, você vê, não é alimento o que você está buscando ali, sabe? Você quer ser uma pessoa menos tímida, você quer se soltar mais. Claro que nós sabemos que todo mundo que usa o álcool assim, o vinho, essa pessoa tem um problema com a bebida. Que a pessoa bebe por ousadia, ela bebe por alegria, ela bebe para sentir o calor da vida, ela bebe para se livrar da sua autoconsciência, ela bebe para esquecer os seus problemas, ela bebe para se sentir um pouco melhor. É óbvio que ela vai precisar cada vez mais disso. E é óbvio que o álcool é um depressor. Ele não dá ousadia, ele deprime a nossa mente.
Ele não nos estimula, ele não é como a cafeína, assim, um estimulante, ele é um depressor. Então ele deixa a pessoa mais solta, porque aquelas coisas que faz a pessoa ter vergonha, ter bom senso, aquilo é deprimido e a pessoa fica sem aqueles freios. E isso é um problema com a bebida. Quando a pessoa começa a beber para suportar a vida, ou para ter a vida ser mais alegre, ou aproveitar a juventude, ou seja, quando ele quer tirar do álcool essas coisas, ele tem um problema com a bebida. Ele vai precisar de mais bebida, ou qualquer droga. Você está tentando tirar da garrafa o que Jesus diz que só lhe pode dar. Isso é vida. Eu sou o pão da vida. É zoe, é qualidade de vida. É onde o coração tem paz, é onde o coração descansa, é onde a vida pode ser eterna, e é vida eterna e não existência. O que Jesus diz é que a bebida é apenas uma maneira de você fazer isso. É incrível nós tomarmos um cálice de vinho e o pão que simboliza aquilo que Cristo fez. Porque esses dois textos estão falando a respeito disso. Jesus está dizendo o seguinte: se você precisa de alguma coisa para ter alegria, então isso é um problema, porque isso não pode dar alegria, não é só o álcool. Jesus está dizendo que qualquer coisa que seja o seu pão para a alegria vai te frustrar, porque é um zoe falso. Qualquer coisa que você precisa para ter paz vai te frustrar, porque é um zoe falso. Essa qualidade de vida que envolve paz, alegria, descanso, uma mente... como o apóstolo Paulo diz, que ele vai guardar em paz nossas mentes e corações. Então, quando você pensa em alguma coisa que pode guardar a sua mente em paz, o seu coração em paz, a carreira, o ministério, o casamento, o salário, o dinheiro, então Jesus diz: você acredita num zoe falso. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que leva a libertinagem. A palavra lá, às vezes, devassidão, leva ao cansaço, leva ao esgotamento, porque você precisa de cada vez mais. Por isso às vezes é traduzido por devassidão. Em vez disso, seja cheio do Espírito. O que o Espírito nos dá? Cristo, ele nos revela Cristo. Eu orarei para que meu Pai lhes dê outro Consolador, ele vai ensinar tudo ao meu respeito. Então você vê, então você tem o pão da vida, zoe, que ele usou, né? O pão da vida que satisfaz, a paz, a alegria, o gozo. Então, as pessoas que enfrentaram problemas de bebida na sua casa, ou a própria pessoa, sabe o que Paulo está dizendo melhor: não vos embriagueis com vinho em que há exaustão. O que quer que seja a sua droga vai te esgotar. É por isso que alguém consome drogas, aumenta esse consumo, porque leva à exaustão à medida que você precisa de cada vez mais daquilo para ter menos dos efeitos que você espera. E se o seu zoe é dinheiro, é isso que vai acontecer, Jesus diz. Se é um medicamento, a sua cura, não é? Você pensa que a sua alegria está na sua aparência física, então você fez disso o seu zoe. Você não vai ter alegria, paz, gozo, descanso, porque só eu sou o pão da vida. Mas você fez disso o seu pão da vida. O que Jesus está falando para aquelas pessoas lá, elas queriam pão, comida, mas ele está falando para todos nós: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desci do céu. Se nós comemos do pão, hoje nós estamos dizendo: ele é o pão da vida para mim. Qual é a sua carne? Qual é a sua bebida? É Cristo. Ele diz: a minha carne e o meu sangue é a necessidade final que alguém tem para ter vida eterna, zoe, para ter qualidade, paz, gozo, alegria, enfim, todas as coisas que o Espírito Santo produz em nós, que não são coisas que ele dá a nós, mas, como eu estava dizendo no momento da adoração, é Cristo em nós. O Espírito Santo opera alegria em nós, mas essa alegria é Cristo. Ele nos dá paz, mas essa paz é Cristo. O Espírito Santo nos consola, mas o consolo é Cristo. O Espírito Santo nos guia, mas nos guia para Cristo.
Então, seja o que for que você diz, isso está vivendo, ou você dizer, se eu pudesse ter isso, a vida seria boa. Aquelas pessoas podiam dizer, se esse Jesus aí todo dia multiplicasse os pães, isso ia ser vida, porque a gente todo dia ia vir, ouvia ele falar, depois ia ter comida, a gente ia para casa, dormia, voltava no outro dia, comida. Ele diz, vocês não entenderam nada, você vai precisar de mais e mais para obter o mesmo efeito de ontem. Se ganhar um pouco de dinheiro que é a sua alegria, essa quantidade de dinheiro não vai ser a sua alegria amanhã, você vai precisar de mais. É por isso que toda hora você vê as pessoas discutindo, porque o dono da Amazon passa o Bill Gates passa o dono da Amazon. Essa semana eu estava lendo a única descrição bíblica de interiores, arquitetônica, detalhada, é o templo que Davi fez. O único outro lugar onde há uma descrição detalhada de um prédio é o palácio do rei Assuero. É engraçado, porque não há nenhum outro lugar da Bíblia que é descrito assim. E as descrições do palácio de Assuero são simplesmente inacreditáveis. E aí depois descreve uma festa inacreditável, por uma quantidade de dias inacreditáveis, com uma riqueza inacreditável, só para mostrar que esse rei estava totalmente insatisfeito com pequenas coisas. E quando eu estava lendo aquela descrição, lembrando do templo de Jerusalém, eu estava pensando, olha, se Assuero, se isso não foi zoe para Assuero, se toda essa riqueza inimaginável e essas descrições não fez esse homem satisfeito, que homem no mundo estaria satisfeito? Então, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas é: qual é a sua vida radical, a sua vida que vale a pena? Ela foi de que pão? Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Mas você está sempre procurando vida, sempre, ou zoe, qualidade de vida, aquilo que o menino falou, isso é vida. Você está sempre procurando uma coisa que você diga, isso é viver. Jesus diz, se não sou eu, você está morto para a realidade. A menos que seja o pão que Jesus pode lhe dar, ele mesmo, Jesus diz, isso vai esgotar você, e vai estragar você, e isso vai virar pó, e toda a sua suposta alegria, paz, gozo, vida, vai se esvair. Só eu sou o pão da vida, e quem come de mim nunca mais morre. Então, outra característica desse exemplo é que Paulo nos dá uma falsa, algo falso entre o zoe e aquilo que é o que o coração busca, não é? Como eu disse, o álcool é um depressor, e você pode ter alegria porque ele faz você não, naquele momento, esquecer os problemas, esquecer a realidade. Você vê, ele está deprimindo você, ele está fazendo você ver menos, para você ter uma suposta alegria, que é uma negação da realidade. Mas não é assim com o Evangelho. O cara que tomou álcool está com mais coragem, porque aquelas coisas nele que deviam fazer ele ver o perigo estão meio desligadas. Ele não está vendo o perigo como ele devia ver, então ele está fazendo uma palhaçada no meio da rua. Aquilo não é coragem. Aquilo é que os sistemas de defesa foram desligados, ele perdeu o contato com a realidade, portanto ele já parece ser uma pessoa corajosa, mas ele só é uma pessoa tola. Então Jesus diz, eu sou o único estimulante da vida, não é? Que não deprime, eu sou a única coisa que dá a vida que o coração foi criado para viver. Então ele aumenta, ele estimula a sua capacidade de ver a realidade e não de ver menos a realidade. Você pode ser alegre em meio às tristezas e não fingindo que elas não existem. Não é, você escapa dessas coisas, você pode escapar disso trabalhando mais, com um amante, com uma garrafa. Você pode fugir da realidade de várias maneiras, mas Jesus diz, isso se esgota. Se isso é o seu zoe, você está morto e vai continuar morto. Mas se nós fomos recriados pelo Espírito Santo, nós nos alimentamos de Cristo como o pão da vida. É isso que esse
esse pão que nós vamos comer agora na hora da ceia simboliza. Se não é verdade, é óbvio que esse símbolo, o próprio pão em si, não é nada, e o próprio cálice em si não é nada, porque isso só aponta. Se alguém, Jesus está dizendo, quer encontrar a vida através da garrafa, se você quer encontrar a vida através do amor de outro ser humano, se você quiser encontrar a vida através de um amante, se você quiser encontrar a vida através do seu trabalho, você vai se perder. Essa é a perdição. Você tentou encontrar a vida onde não há vida. Você diz, se eu tiver isso eu vou me sentir melhor, se eu tiver aquilo eu vou me sentir melhor, se eu experimentar aquilo outro eu vou me sentir uma pessoa melhor, eu vou ter mais autoestima, sei lá. Jesus diz então, não faça isso. Essa sua busca, esse seu trabalho é inútil. Ele diz, trabalhar e não pela comida que perece. Ele está falando disso, de fazer dessas coisas um pão, o seu zoe, a sua qualidade de vida, quando na verdade essas coisas elas não podem dar essa vida, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, eu sou o pão que traz essa qualidade de vida que se estende por toda a eternidade, uma alegria que nunca é consumida, uma paz que nunca é consumida, uma glória que nunca se esvai. É uma qualidade de vida e pode ser encontrada somente em mim. Se Ele pode, só Ele pode nos dar isso. Nós não podemos, na verdade, Ele é o pão que desceu do céu. Ele pode dar isso. Ele faz isso através do Espírito. Já estou dizendo, todo mundo hoje trabalhou pelo pão. E amanhã também. Todo mundo está indo atrás do pão da vida, não é? Dos olhos. Só que são falsos, são falsos. Você tem que encontrar o seu cumprimento completo em Cristo. É isso que nós estamos declarando quando tomamos do pão numa noite como essa. E William Tyndale, então, ele tendo encontrado isso, ele podia ser queimado vivo, podia ser torturado. Nossa única esperança de vida, William Tyndale diz, é sermos achados com o Espírito, o qual provoca cobiças em nós. Cobiça é um forte desejo, diferente da cobiça que o pecado produz em nós. É esse poder da graça que Paulo estava dizendo lá, na qual estamos firmes, esse poder infinito de Deus operando em nós através do Espírito. William Tyndale diz, nossa única esperança de vida é sermos achados com o Espírito Santo, o qual provoca cobiça, isso é, desejo. Ele desoprime o nosso coração de tentar encontrar vida em outra coisa e torna-o livre, coloca-o em liberdade. Como? Quando você experimentou finalmente o pão da vida. Essa frase surge em muitos dos escritos de Tyndale. Ele escreveu muito sobre isso. Ele ficou preso, não é? Ele, depois de fazer o seu trabalho incrível, que era traduzir a Bíblia para o inglês, foi torturado, morreu, ele teve tempo. Então, isso é como sulcos brancos na superfície do mar. Tyndale diz, não pense que essas ondas são algo que simplesmente é na superfície. Isso tem a ver com o que está acontecendo lá no interior do mar. Assim são os desejos fluindo dos nossos corações e se satisfazendo em Cristo como pão da vida. Se a primeira obra do Espírito Santo na salvação é desoprimir nosso coração para que possamos cobiçar ou ter um desejo por Cristo como o único pão, então a vida cristã envolve muito mais, queridos, do que chegar ao céu. Nós estávamos dizendo no momento da adoração, do louvor aqui, Jesus é o caminho para o Pai, Ele não é o caminho para o céu. O Espírito nos inclui nessa vida que antes era do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai se deleita eternamente no Filho por meio do Espírito, e o Filho se deleita eternamente no Pai. E a obra do Espírito Santo é nos dar vida para que nós nos deleitemos assim naquilo que Deus se deleita eternamente e nunca se consome. Você vê, aquela única coisa que é vida e é eterna. Então o Espírito Santo faz isso como? Ele dá a si mesmo a nós.
Isso que Paulo diz, esse é o poder por trás da graça, não é um poder, é o próprio Deus, onipotente. A vida que o Espírito Santo dá não é uma coisa abstrata, como algo que alguém pode dar para alguém, ou eu posso dar para você. Na verdade, não é uma coisa que ele dá, o Espírito Santo nos dá o seu próprio ser. Por isso ele fala assim, Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito nos dá o seu próprio ser para que nós possamos conhecer e desfrutar. E desfrutar Ele assim como o Pai desfruta o Filho desfruta o Pai no Espírito Santo. Então Thomas Goodwin, que é um outro dos grandes puritanos, diz assim: não apenas Deus nos abençoa com todas as outras coisas boas, mas acima de tudo Ele comunica a si próprio a sua própria bem-aventurança, a sua própria felicidade. A gente sabe que a Bíblia diz o Evangelho do Deus feliz. Em algumas traduções, bendito. É por isso que, por exemplo, nas bem-aventuranças, às vezes é traduzido assim: bendito é o homem, ou bem-aventurado o homem, os que choram. Ou algumas traduções falam: feliz é o homem, que é assim, porque é a mesma coisa. Então, o Evangelho do Deus feliz, eternamente pleno, satisfeito. É isso que Thomas Goodwin está dizendo. Não apenas Deus nos abençoa com todas as outras coisas boas, mas acima de tudo comunica a si próprio a sua própria bem-aventurança, a sua própria felicidade, a sua paz, o seu gozo, a sua alegria. Então, muitas vezes teólogos apreciam comparar Deus a uma fonte em que o seu próprio ser envolve emitir vida e emitir amor. Outra imagem que eles gostam é mostrar Deus como o sol. E como está no Salmo 84:11 e João 8:12, e é com o sol que Thomas Goodwin fala de Deus aqui. Ele diz assim: o sol não só enriquece a terra com tudo que há de bom, mas alegra e revigora a todos, derramando diretamente suas próprias asas de luz e calor, o que é tão agradável de contemplar e desfrutar. E deste modo age Deus e Cristo, o sol da justiça. Então, assim como o sol dá de si, dá da sua luz e brilha sobre todos nós fisicamente, né? Deus dá, Thomas Goodwin está dizendo, a si mesmo, e dá da sua felicidade, da sua bem-aventurança, o que ele sempre desfrutou. Ele não dá uma paz, ele dá a sua paz. É por isso que Jesus diz: a minha paz vos dou. E ele faz isso ao nos dar o seu Filho. E por causa disso, nós recebemos, por causa de Cristo, o seu Espírito. Essa é uma das verdades que você pode deixar, como a prata às vezes fica coberta de sujeira e deve ser limpa para ficar. Muitas das vezes isso está assim na visão de muitas pessoas que dizem crer no Evangelho. Quando cristãos falam de Deus dando-nos graça, por exemplo, quando eu falo sobre a graça onipotente de Deus operando em nós, quando a gente fala sobre Deus nos dá graça, a gente pode começar a imaginar graça como uma coisa que Deus dá, como uma coisa que Ele distribui. Nossas mentes podem captar assim. Então, a antiga explicação da graça como uma riqueza de Deus à custa de Cristo, pode fazer você pensar que graça é uma coisa que Deus dá separada dele. Eu disse isso aqui: a graça de Deus nos dá a sua paz. Muitas pessoas pensam que Deus nos dá uma paz que não é Cristo. Então, na verdade, a palavra graça é um atalho para falar sobre a bondade amorosa e pessoal pela qual, em última análise, Deus entrega a si mesmo, agora habitando em nós pelo seu Espírito. Então, quando você se aproxima, por exemplo, do coração da Reforma, no século XVI, no catolicismo romano medieval, a graça passou a ser vista como uma coisa e não pelo que ela é. E eu acredito que hoje há muitos evangélicos assim. Pode ver que os católicos rezavam e rezam: Ave Maria cheia de graça.
É como se Maria fosse uma garrafa e a graça fosse o leite. Ela está cheia de graça, ela pode dar graça para você. O efeito colateral dessa crença pode ser sentido no debate, num dos grandes debates da Reforma, em 1539, entre um cardeal Sadoleto, não é, e João Calvino. E Calvino sobre sério perigo. E um dos argumentos de Sadoleto contra a mensagem da Reforma, das doutrinas da graça, é que Sadoleto diz o que muitas pessoas dizem até hoje no meio evangélico, né? Se for pregado que Deus salva as pessoas somente pela sua graça soberana, diz o cardeal católico, elas não receberão qualquer razão para desejar a santidade. Afinal, se a minha santidade não contribui de forma alguma para me salvar, por que eu me incomodaria com ela? Disse ele para Calvino, uma carta, né? É óbvio, era um debate, mas a Igreja Católica queria matar Calvino, ele estava lá em Genebra. Então a graça é só uma coisa que é dada a mim para me ajudar, sabe? Um tônico. E Sadoleto fundamentalmente se equivocava sobre a salvação, como muitas pessoas hoje, como se ela fosse algo diferente do que desfrutar Cristo, de ter Cristo como o pão da vida. Ora, desfrutar Cristo é a exata descrição do que é a santidade. É a beleza da sua santidade que nos atrai. É a sua paz, a sua alegria, a alegria em tudo que Ele é. Mas Sadoleto, como muitos evangélicos católicos hoje, tinha o mesmo argumento e via a salvação assim. Calvino responde que salvação não significava obter alguma coisa chamada graça para nos ajudar, e sim receber com gratuidade o Espírito Santo que habita em nós, nos enchendo de gozo, deleite em Deus, prazer em Deus, prazer em tudo que Deus é, e Deus é santo, santo, santo. Calvino diz: salvação não significa obter uma coisa chamada graça, e sim receber com gratuidade o Espírito Santo, e deste modo nós temos o Pai e o Filho, e o deleite que o Pai tem no Filho, o deleite que o Filho tem no Pai. Então, um problema similar de Sadoleto, né, o cardeal que estava ali lutando contra a reforma, ocorre quando o Espírito Santo é considerado uma força em nós, uma força que pode nos ajudar a obter e ter coisas. Dá a impressão de Deus lá no céu, nos dando uma energia, uma capacidade, enquanto Ele próprio está à distância. Não é? Mas a graça é Deus habitando em nós. E se esse é o caso, então dificilmente eu posso ter comunhão com com alguma coisa que fosse uma força. A graça de Deus em mim é Deus em mim. E então é o desfrute do Pai, que o Pai tem no Filho, que o Filho tem no Pai, operando em meus corações. Mas muitas pessoas pensam no Espírito Santo como um poder, não é? E que pode ser manipulado. Algumas pessoas eles usam o quê? Magia negra. Outras pessoas, elas acham que o poder do dinheiro vai dar a elas o que elas querem. Outras pessoas acham que os poderes dos últimos produtos de beleza finalmente vão dar a aparência que ela espera. E algumas pessoas acham que elas têm o Espírito Santo. E se eu consigo usar o Espírito Santo mais do que outras pessoas, parabéns, eu sou mais espiritual. Que diferença faz saber que o Espírito Santo é uma pessoa tão real quanto Jesus e quanto Deus Pai, que vive em mim, que Ele é Deus e só está em mim para manifestar as belezas infinitas de Cristo como o pão da vida. E é isso que me leva a um caminho que cada vez mais se satisfaz em Cristo, o que é a santificação. Então, se o Espírito Santo não fosse Deus, Ele não poderia fazer isso. Por Deus ser um Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito, nós podemos ter essa comunhão. Se Deus estivesse no céu e o Espírito fosse um poder, fosse uma força, então Deus estaria distante de nós, apesar de
haver um poder dele agindo em nós. Mas o fato é que Jesus disse: eu lhes enviarei outro Consolador para mostrar tudo o que eu sou. Para quem? Para ele mesmo. O deleite que ele tem em mim estará em vocês, a alegria, o gozo, a paz. É por isso que nós temos o Espírito Santo. A vida concedida pelo Espírito Santo não é um pacote abstrato de bênçãos, e nem é um pacote abstrato de bênçãos que alguns têm algumas coisas, outras coisas. É a sua própria vida que Deus partilha conosco. A vida é comunhão. Por isso Jesus diz que a vida eterna é conhecer o Pai. A vida é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. É essa comunhão que é a vida, que é o Espírito Santo habitando em nós. Ao nos dar vida, Ele vem para estar conosco e permanecer conosco para sempre. Depois de nos dar vida, Ele não segue adiante. A vida não é uma coisa que Ele nos deu como algo que Ele derrama sobre nós, enchendo um recipiente de água com um líquido. Vida, nos deu vida. Ele é a nossa vida. Por isso que o apóstolo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, é isso, não é? Porque se o Espírito Santo não ficasse em nós, e como o Espírito Santo não atua no homem, ele pode ouvir tudo isso, essa quantidade enorme de palavras nessa noite, a sua vida inteira. Quando Jesus conta a parábola dos solos, você vê que, por um lado, para nós pregadores, nos coloca em contato com a realidade. Ali na parábola, ele está falando sobre como as pessoas ouvem a palavra de Deus. Aquela parábola, há muitas advertências aos pregadores, mas a parábola dos solos é sobre os ouvintes, é as pessoas que ouvem a palavra de Deus, como elas ouvem. E o fato é que Jesus divide os ouvintes em 4 e só coloca uma parte como alguém que realmente recebeu vida e não só semente. Porque se o Espírito Santo não estiver em nós, não for o solo que Ele prepara, essas realidades nunca vão ser. Jesus nunca vai ser o nosso pão da vida, a qualidade de vida que o coração descansa finalmente. Se o Espírito Santo, aonde o sermão, a verdade cai sem o Espírito Santo habitando, é como você levar sementes para a lua. Por que as pessoas não fazem isso? Vocês não acham a lua um lugar meio sem graça? Por que a gente não pega as sementes da Amazônia, leva para a lua e semeia lá e faz a lua ficar maravilhosa? Por que a gente não faz isso? Porque a lua é inútil para aquelas sementes. Você só pode levar sementes para a lua se de alguma maneira a lua tiver capacidade para frutificar, para brotar a vida, mas não há. Você pode levar todas as sementes que você quiser da terra para a lua e gastar uma fortuna, e você vai continuar tendo a lua como ela é. Assim é o coração do homem, com toda a verdade que ele pode ouvir sobre Deus. Ele é a lua. Milhões de sermões são sementes, não importa se é 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, não importa a quantidade de sementes semeadas na lua, não dá nada, é inútil. Você não transforma a lua. De alguma maneira você teria que levar a vida para a lua, que pudesse realmente receber as sementes e responder a ela. É isso que o Espírito Santo faz em quem ele habita. A palavra de Deus nessas pessoas, ela sempre produz vida. Não é? Onde está o Espírito? William Tyndale disse: na cadeia é sempre verão. Ele diz: por causa disso, porque a semente da paz, gozo, alegria, tudo que Deus frutificou em nós. Nós não temos só as sementes, nós temos a vida. Então William Tyndale diz da cadeia: onde está o Espírito é sempre verão, pois ali sempre haverá bons frutos. Tyndale não escolheu uma figura antiga ao acaso, né? O calor do verão do Espírito é importante, pois como o Espírito, em primeiro lugar, nos aquece com a vida. Nós sabemos que onde o sol não existe sol, a vida não é possível. E ao voltarmos o coração e os desejos mais profundos para Cristo, Ele nos aquece. Jesus disse: eu enviarei a vocês um Consolador, Ele mostrará tudo que eu sou a vocês. Vocês não serão mais a lua,
Vocês serão uma terra cheia em que todas as sementes brotam, não é? Então, por isso que a gente, uma oração de Tindeu, nos seus piores dias, era: Senhor, me aqueça com a tua beleza, aqueça meu coração com a tua beleza. Isso é suficiente. Da mesma forma, ele continua a nos aquecer depois do Espírito Santo. Isso é no início, é durante. A nova vida outorgada pelo Espírito Santo é uma vida de calor, pois é a vida do deleite que o Espírito tem no Pai e no Filho, que é passada a nós. Jonathan Edwards explicou essa figura de Tyndale dessa forma: todos estarão diante de Deus, a fonte de amor, como se abrissem o coração para serem saciados com essas efusões de amor que dali são vertidas como as flores na terra em uma agradável manhã primaveril. Abrem os botões naturalmente para o sol, para serem saciadas com o seu calor e sua luz, e por seus raios florescerem beleza e fragrância. Cada santo é como uma flor no jardim de Deus, e amor santo é a fragrância e o aroma suave que todos eles desprendem e com os quais eles preenchem esse paraíso dos eleitos de Deus. Então, embora ele não diga aqui diretamente, Jonathan descreve a obra do Espírito Santo na forma como o amor de Deus. Ele está repetindo, Jonathan, de uma maneira parafraseada, Romanos 5,5, que nós lemos no início. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você vê, quando as pessoas hoje estão falando sobre ser cheio do Espírito Santo, eles estão pensando em outras coisas do que a obra do Espírito Santo e do que o Espírito Santo realmente faz no homem. É assim que o Espírito Santo insufla a sua vida em nós. Ele nos ilumina para conhecermos o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Você vê, Sadoleto, o grande cardeal católico na Reforma, não conseguia compreender a salvação. Ele dizia: se tudo é feito pela graça de Deus, então as pessoas não vão querer ser santas, porque se a gente não pode contribuir com nossa santidade, nossa disciplina para receber as coisas de Deus, então ninguém vai se interessar. É triste, mas esses argumentos existem até hoje. Como, porém, o Espírito Santo nos ilumina para conhecer o amor de Deus? Ele simplesmente é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. É Ele em nós, simplesmente abrindo-nos o coração para vermos essa glória. Assim que Ele conforta os crentes. Muitas pessoas querem ser confortadas pelo Espírito Santo. As pessoas pensam que confortar é aquilo que a gente faz quando alguém está triste. Fica assim: não, cá, tal, se sinta abraçado por mim, e a pessoa se sente mais confortada. O Espírito Santo não faz isso, não é? É assim que Ele conforta o crente, como Jesus disse: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. É assim que Ele nos consola. Ele nos mostra a beleza de Cristo, de tal maneira que a gente fala como Paulo: a minha leve e momentânea tribulação são incomparáveis com a glória que há de ser revelada. Por quê? Porque eu já estou vendo tanta glória agora, que todas essas coisas, você vê, é assim que Ele nos consola, é assim que Ele nos dá paz e alegria. Em 2 Coríntios 13, Paulo escreve sobre como a face de Moisés começou a resplandecer por ele ter estado com o Senhor, e que da mesma forma, contemplando a glória do Senhor no Evangelho, que nós mesmos, ele diz em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. E Richard Sibbes, esse outro puritano que eu disse lá no início, que melhor escreveu sobre julgamento, sobre consciência do que qualquer outro, ele diz assim: a própria visão de Cristo é transformadora. O Espírito que nos faz novas criaturas incita-nos a contemplar esse servo. É uma visão transformadora ver Deus como um servo. Um homem não pode contemplar o amor de Deus e de Cristo no Evangelho sem que isso o transforme a ser como Deus e Cristo. Portanto, como é possível vermos Cristo e Deus em Cristo sem observarmos como Deus odeia o pecado? E sem que isso nos transforme a odiar o pecado como Deus odeia?
E ele o odeia de tal forma que este não poderia ser expiado senão pelo sangue do seu próprio Filho, Cristo, Deus, homem. Assim, observar a santidade de Deus nessas coisas nos torna santos. Quando vemos o amor de Deus no Evangelho e o amor de Cristo ao dar-se por nós, somos transformados para amar cada vez mais a Deus. Então, minha nova vida começou quando o Espírito Santo primeiro abriu os meus olhos e eu realmente comi do pão que desceu do céu. Então, pela primeira vez, eu me deixei de ser a lua. O Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Nunca mais eu deixarei de ser habitado por Deus. E por meio de Cristo, pela primeira vez eu comecei a apreciar, amar o Pai como o Filho sempre amou, amar o Filho como o Pai sempre amou, pelo Espírito Santo, como sempre foi. E foi assim que começou, e é assim que a nova vida prossegue, é por isso que ela é eterna. Jesus disse: só eu sou o pão que tem zoe, que tem essa qualidade de vida que se estende para sempre em deleite, gozo, paz, alegria, amor, glória. O Espírito acende em mim um amor cada vez mais profundo e sincero por Deus, ao me estimular a ver tudo que Deus é, a beleza de Deus na face de Cristo. E é claro que a mudança pecaminosa de amantes de Deus para amantes de nós mesmos nos torna feios. E é óbvio que a mudança do amor de mim por mim mesmo para o meu amor por Deus me transforma de um grau de glória e beleza para outro grau de glória e beleza. Porque quanto mais eu amo a mim mesmo, sou amante de mim mesmo, mais eu sou como os demônios. E cada momento sempre mais voltado para mim mesmo, mais corrupto, e finalmente isso estendido para sempre ao inferno. Porém, ao cultivar em nós um gosto crescente por Cristo, o Espírito Santo está nos levando à epítome da beleza. É estarmos totalmente voltados para Cristo como Pai é para o seu Filho, como o Filho é para o Pai. O Espírito refina a nossa humanidade. Em última análise, tudo isso se aplica e se aplicará aos nossos corpos quando nós formos glorificados. Então, quando você tomar do pão agora, pense nesse poder infinito que a graça é, que nada mais é do que a habitação do próprio Deus em nós, o que faz com que aqueles que são habitados por Deus nunca mais sejam a lua. As sementes nunca mais caem num solo que não produz vida, mas tudo gera flores, aromas, tudo experimenta o sol que Cristo é, florescendo e sendo tudo aquilo que nós fomos criados para ser. Isso é zoe, isso é a vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E é isso que nós vamos celebrar agora. Vamos ficar de pé. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.